Quem é que sabe onde é que é isto? É? Lisboa. Onde é isto? É Istambul, O exatamente. Pedro está a dizer, Istambul. O grande bazar de Istambul é talvez o primeiro centro comercial ainda em funcionamento, porque anterior a isto ainda havia durante o Império Romano, em Roma, havia um mercado que poderia ter algumas características daquilo que é um centro comercial, mas esse infelizmente já não existe, mas este ainda está em atividade. E isto, para quem já teve a oportunidade de visitar, é uma coisa perfeitamente assustadora, ok? Porque na prática trata-se de um agregado, um aglomerado imenso, labiríntico, de retalhistas e de facto demonstra bem aquilo que pode ser a longevidade do conceito. Cerca de 2.500. Cerca de 2.500. 2.500 retalhistas. Isto tem 600 anos, sensivelmente. 580, mais tem ou cerca menos. de 600 anos. Portanto, vocês imaginem o que é um centro comercial a funcionar há cerca de 600 anos, não é? Portanto, isto é, na realidade, aquilo que nós podemos quase demonstrar de uma forma anedótica, o primeiro grande centro comercial ainda em funcionamento na Europa. Mas, na realidade, tem aqui algumas vistas, algumas imagens daquilo que é o interior, para quem não teve a oportunidade de visitar, ficar a conhecer um pouco. Tem corredores muito estreitos e lojas de ambos os lados, não é? É. E as lojas são quase todas iguais umas às outras. Sim, isto basicamente não há grande diferença aqui, em termos de produto, em termos de merchandising, em termos de apresentação. Bom, o Zé António já tinha falado um pouco no primeiro conceito de centro comercial a sério nos Estados Unidos. Eu acho que podemos começar a pegar aí. Temos aqui, em 1916, a abertura do Market Square de Chicago, um projeto de Arthur Aldis. Eu queria era passar mesmo para as fotografias. É. Tens que ir carregando. Bom, nós basicamente, o conceito de centro comercial nos Estados Unidos surge porque havia como vocês sabem, os Estados Unidos são um país relativamente recente, as cidades são todas relativamente recentes, não há o conceito do comércio tradicional histórico do centro de cidade como existe na Europa. Portanto, muitas destas cidades apareceram sem aquilo que se possa chamar, enfim, uma zona comercial. Existem, obviamente, Chicago tem Main Street e tudo mais, mas muitas das cidades não têm esse conceito de centros de comerciais, de centros de comércio históricos. E então o centro comercial aparece muito exatamente para dar resposta a essa falta que a grande maioria das cidades norte-americanas tem. Mas este caso em concreto não é exatamente esse o driver para este projeto. Este projeto aparece exatamente numa zona de renovação urbana, portanto até é curioso porque pode ser um primeiro projeto, quase que nós podemos dizer, de reabilitação urbana, que é um dos drivers que hoje em dia se encontra e que se vai encontrar muito para o futuro, para aquilo que é o desenvolvimento de novos centros comerciais. Acho que na prática já estava presente no que era este conceito do Lake Forest Improvement Trust, que na prática é pegar numa zona que era, eu nem sei exatamente onde é que ele fica, porque nunca lá não tive a oportunidade de lá ir. Mas basicamente eu imagino que isto seja uma zona de desenvolvimento urbano menos central e trata-se de encontrar aqui um espaço para o desenvolvimento de um projeto integrado que sirva, no fundo, os residentes dessa zona. E cá está, o primeiro conceito é o tal conceito que hoje em dia... A céu aberto. A zona de comércio integrada, um pouco aquilo que mais tarde nós vamos estudar nos Estados Unidos como os chamados lifestyle concepts, que foi um conceito, enfim, que foi muito falado, que tem sido muito falado e que na prática replica os tais centros de cidade. Aqui provavelmente seria uma zona urbana, uma zona extra-urbana, digamos assim, uma zona periférica de crescimento da cidade, não tinha área de retalho, então encontrou-se aqui a forma de se construir a tal área de retalho tradicional, provavelmente nos outskirts de Chicago. Tem aqui, em termos de planta, aquilo que já são os primeiros indicadores do que é o conceito de um centro comercial desenvolvido especificamente para esse fim, com uma praça central,
uma zona E lojas que de ambos os concentra lados? as lojas de ambos os lados, voltadas para essa praça central. Provavelmente estamos em 1916, não haveria ainda grandes preocupações com o estacionamento, mas seguramente que haverá zonas, pelo menos para os Forte. Neste não, mas nos seguintes, Nos subsequentes nos já existe, subsequentes, exatamente. já começou a haver a preocupação para parque de estacionamento. Exatamente. Nessa altura a indústria automóvel já se estava a dizer. Aqui provavelmente deveria haver lugares de estacionamento para Fortes e lugares de estacionamento para cavalos e carroças, digo eu. E Fortes, pretos. Exatamente, pretos. Todas as cores que quiserem, desde que seja preto. Não é? Portanto, basicamente, temos aqui então um primeiro conceito. Mas até chegar aqui, muita água correu. Em Portugal, é difícil falar um pouco da indústria dos centros comerciais, porque tudo se passou de uma forma relativamente condensada. O primeiro conceito de centros comerciais, aquilo que nós chamamos normalmente a primeira geração de shopping, a primeira geração de centros comerciais, eles até nem se chamavam centros comerciais nem shoppings, eram drugstores, uma palavra muito importada dos Estados Unidos. O Apollo 70 começou por se chamar. O Apollo 70 em 1972, salvo erro. 72, 73, penso que por aí. O Apollo 70 foi exatamente o primeiro. E depois esse projeto caracteriza-se por quê? Como é que nós chamamos aqui, no fundo, a primeira geração de centros comerciais? Porque são projetos que, na prática, vão ser instalados em edifícios cuja principal função não é ser retalho. No caso daquele edifício, a sua principal função nem sequer era retalho, era habitação. É habitação. É habitação. Portanto, foi um aproveitamento daquilo que era uma zona do embasamento, digamos assim, do edifício para criar uma zona de retalho, onde se colocaram uma série de funcionalidades e que, de repente, através daquilo que é uma gestão centralizada, porque na prática foi a primeira vez que houve uma gestão centralizada assim de um espaço, no fundo, com múltiplas pequenas lojas, aquilo se torna um sucesso. É. Mas em 69 já tinha aberto o Tutti Frutti, na Avenida de Roma, Okay. também na parte da cave de um edifício de habitação. Que é onde agora o Centro Comercial Roma. O Centro Comercial Roma, o Espaço Tem, Roma. exatamente. Okay. Certo, esse não tinha conhecimento que esse era anterior. Mas pronto, eu diria que o Apollo 70 teria sido o primeiro, mas na realidade... Organizado como centro comercial, sim. Exatamente. E de repente, o sucesso é tal que eu, numa outra apresentação, até tenho uma fotografia do Apollo 70 dessa altura e costumo olhar para ela com muita saudade, porque eu nasci em 69, portanto, como já vos disse, tenho 46 anos, e passei a minha adolescência jovem ali naquela zona, e usava muito a esplanada do Apollo 70 para me encontrar com os meus amigos. Não é? Era onde eu tomava o meu café. Aquilo que vocês fazem hoje em dia, quando se encontram com os vossos colegas, eu fazia-o na esplanada do Apollo 70. Era o meu café, às vezes ia lá ao cinema, curiosamente já não existe essa sala de cinema, um tal cinema-estúdio. E, by the way, só por curiosidade, como isto apanhou aquela zona, aquela altura mais politicamente instável do que foi o pós-74, quem se lembra, nós mais velhos provavelmente lembrar-nos-emos dos Vasco Granjas da vida, não é? Essas coisas. Quem fez a primeira programação, os primeiros ciclos de programação do cinema do Apollo 70, que tinha muita programação alternativa, nomeadamente cinema russo, etc., foi o Vasco Granja. Não, o Lauro António. O Lauro António. O Lauro António é que fazia a programação dos ciclos de cinema Looks at the que se Trailer, tornaram famosos. Looks at the Trailer. Let's look at the trailer. O Lauro Dérmio, a personagem do Hermano José. Bom, isto para dizer o quê? De repente, uma coisa que é relativamente pequena torna-se um centro de atratividade para uma certa população, para uma certa juventude que estava ávida e desejosa de um espaço social onde se pudesse manifestar, onde pudesse estar, onde pudesse usufruir. E, na realidade, não havia muito disto em Lisboa. Portanto, este foi o primeiro grande espaço, mas depois daí para a frente, enfim, N coisas aconteceram. Recordo, por exemplo, um marco também extremamente importante no desenvolvimento dos shoppings em Portugal, a abertura das Amoreiras. As Amoreiras... Em 85? Em 85, precisamente. O Fonte Nova, uns anos Fonte Nova antes, mas as Amoreiras... O Fonte Nova foi abafado pelas Amoreiras, porque de facto as Amoreiras... E quem se recordar dessa altura, recordar-se-á do escândalo que quase que foi a imposição daquela infraestrutura naquilo que era a silhueta
de Lisboa, portanto, o escândalo urbanístico que foi, no fundo, a execução das Amoreiras, mas a realidade é que as Amoreiras se tornaram um verdadeiro sucesso comercial, que ainda hoje é um verdadeiro sucesso comercial, que criou o seu próprio público, que se posicionou e que conseguiu manter um posicionamento estável durante os seus anos de funcionamento, e ainda hoje tem, e de facto é um centro de sucesso e que perdura. Portanto, é um caso paradigmático daquilo que pode ser um bom centro comercial. Sim. Mas teve 3 anos, os 3 primeiros anos, muito difíceis. Muito difíceis. Muito. E eu diria que as Amoreiras são talvez... bem, enfim, nós não podemos dizer que ainda é um shopping que já é um shopping de segunda geração, não é na realidade um shopping ainda da primeira geração fortemente evoluído, completamente diferente, mas é exatamente... Foi o primeiro shopping regional. Foi o primeiro shopping regional. E quando o José António há pouco falava da abertura do hipermercado em 1985, portanto, precisamente no ano em que abre as Amoreiras, não é? Abre o primeiro hipermercado Continente em Matosinhos, em 87 abre depois aqui... Em 85 também foi vendido o primeiro livro pela Amazon, à distância. Em 85 também. Eu já não sabia. Exatamente. Engraçado. Não, desculpa. 95. 95, não sei se já existia... Não, 85, 95 é que foi o primeiro livro. Mas então... Em 85 abre o primeiro hipermercado, em 87 abre o segundo aqui na Amadora, e com a abertura destes 2 hipermercados surge então aquilo que nós chamamos, no fundo, a segunda geração de centros comerciais. A segunda geração que tem como característica o facto de serem out of town, ou de serem fora das zonas de maior densidade urbana, de serem, sobretudo, um produto ancorado naquilo que é o hipermercado que é o grande driver de tráfego da galeria que está à frente. Aliás, nós só falamos em termos de centros comerciais por uma questão legal, porque vocês sabem porque é que estes hipermercados, na altura, lhes puseram à frente uma galeria com lojas? Porque aquilo nem era suposto ter lojas. Os hipermercados, por eles, até preferiam não ter as lojas. Mas vocês sabem porque é que puseram? Porque é que lhes puseram lojas à frente? Não? É que em Portugal, para essas lojas terem um horário de funcionamento alargado, tinham que estar incorporadas em centros comerciais. E para ser um centro comercial tinha que ter um mínimo de 12 lojas. Exatamente. Portanto, e sabes quem é que fez essa portaria? Foste tu, provavelmente. Exatamente. Porque eu, na altura, era secretário-geral dos centros comerciais. Exatamente. É? E fomos nós que fizemos essa portaria definidora de centro comercial. Exatamente. Por causa do Continente Matosinhos. Estava a pensar que serias tu. Foi, por causa do Continente Matosinhos. Mas a realidade é que estas lojas foram incorporadas no hipermercado exatamente para poderem dar resposta a uma necessidade do operador de retalho, do retalhista, que era o ter a sua loja alargada, a sua loja durante um período alargado de tempo aberto ao público. Caso contrário, eles não poderiam abrir aos fins de semana, domingos. Exatamente. Portanto, só estando incorporada no centro comercial é que podiam estar abertas ao fim de semana. Daí, pôr um mínimo de 12 lojas. Bom, o que é que acontece? Nestes centros comerciais de segunda geração, o operador do centro comercial, o investidor do centro comercial, que não é um tipo parvo, não é? E que de repente acorda para esta natureza de que o hipermercado atrai muita gente, não é? Começa a pensar, bom, espera lá, e se eu, em vez de fazer 12 lojas, fizer aqui uma coisa um bocadinho mais à séria, não é? O que nos leva para uma discussão, que eu acho que é sempre uma discussão interessante, que é o que é, na sua essência, um centro comercial. O que é um centro comercial? Eu normalmente, faço formação dentro da SONAI a todos os recém-chegados. É aquela rapaziada que entra nova para a empresa. A primeira pergunta que eu lhes faço nessa sessão de formação é: o que é um centro comercial? O que é um centro comercial? Sim. Acho que é um espaço onde nós, quando nós vamos fazer compras, mas temos várias marcas. É um agregador de marcas onde as pessoas vão fazer compras. Sim. O que é um centro comercial? É um espaço de lazer. Certo, muito bem. Mais ideias? O que é um centro comercial? Vocês jovens estudantes, o que é um centro comercial? Estudantes ou profissionais? Aqui profissionais também. Esses já sabem tudo, esses não vale a pena a gente perguntar. O que é um centro comercial? Obrigado, jovem estudante. A oferta de produtos, exatamente. Bom, eu lamento desiludir-vos, mas não é nada disso. O centro comercial não é nada disso.
Também é isso, obviamente. Mas, acima de tudo, um centro comercial é um veículo de investimento. Okay? É um veículo de investimento. Os centros comerciais só existem com esta natureza e com esta dimensão porque alguém, obviamente, tem interesse em ganhar dinheiro com esse veículo de investimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Há um exemplo até que eu gosto muito de contar porque me parece altamente paradigmático desta realidade. Os professores nos Estados Unidos retiram sempre, todos os meses, uma parte do seu salário para pôr numa espécie de fundo de pensão, não é? Guardar para a reforma, não é? Um dia eles vão querer gozar a sua reforma, não é? E gozá-la de uma forma agradável, com algum rendimento. Quantos professores existem nos Estados Unidos? Eu também não sei. Escusam de fazer contas porque eu também não sei. Mas agora imaginem essa quantidade gigantesca, enorme de professores nos Estados Unidos, todos os meses a descontar meia dúzia de dólares, não será seguramente meia dúzia, e a pôr tudo isto num fundo. O que é que a entidade que tem este dinheiro todo para gerir vai fazer com esse dinheiro? Vai investir. Vai ter que tomar decisões. Vai ter que pensar, será que eu vou comprar ações? Será que eu vou comprar outros fundos? Será que eu vou comprar participações aqui ou ali? Será que eu vou comprar commodities e depois vender? Barris de petróleo, diamantes, whatever? Será que eu vou comprar edifícios de escritórios e receber as rendas? E, de repente, descobre-se que shopping é uma maravilha, porque, dentro de todos os investimentos possíveis, é um investimento que está ao alcance destes grandes fundos. Eles podem comprar um shopping, compram as participações, compram uma participação no shopping, compram X ações da empresa que detém o shopping. E todos os meses têm ali um pinga-pinga de rendas, não é? Que lhes vai dar um determinado rendimento e que, no final do ano, com uma certa segurança e durante um determinado prazo de tempo, eles ficam todos contentes. Não é? E este caso que eu vos contei, o caso em particular dos professores dos Estados Unidos, não é brincadeira, é real. Existe um fundo, Teachers, não é? Que vive exatamente das poupanças, dos savings dos professores, que entrou na Europa, por exemplo, comprando 50% do Norte Shopping. Foi o primeiro grande investimento da Europa. Nós daqui a pouco já vamos aprofundar esta questão. Mas isto para vos dizer o quê? Isto para ilustrar que, de facto, a determinada altura, começa a haver uma procura no âmbito daquilo que são os investidores institucionais, as gestoras de fundos, para o produto centro comercial. E porquê? Porque o produto centro comercial oferece níveis de rendimento altos, oferece segurança no nível desses rendimentos, e começa a haver uma potência e uma procura muito grande para comprar. Ora, se há procura, obviamente que a oferta acaba por ser uma inerência do próprio comportamento do mercado. Sobretudo num país que, de repente, entra na União Europeia, há um encaixe, uma melhoria de vida muito significativa na vida dos consumidores em termos daquilo que é a sua disponibilidade económica. Começa a haver uma procura intensa das marcas para espaços comerciais que em Lisboa e nas grandes cidades, em Portugal, não existia, porque existia uma lei que basicamente não permitia ou não lhes dava a autonomia para poderem vir a comprar espaços comerciais nos centros das cidades. E então o que é que acontece? Temos aqui uma combinação explosiva. Temos uma combinação de retalhistas a quererem entrar no mercado, investidores a quererem investir em centros comerciais, consumidores a quererem comprar. É? E surge o shopping. O shopping, enfim, o formato centro comercial, digamos, de terceira geração, por aí fora. Portanto, este foi o percurso que, desde 1985, quando abriu a primeira galeria em hipermercado, até termos, por exemplo, em 97 o Colombo, enfim, que é o centro mais emblemático hoje em Portugal, não só pela sua dimensão, mas pela notoriedade que tem e pela projeção que tem na sua área de influência, enfim, para não falar nas vendas, etc, etc. Mas é, na realidade, este o percurso que nós temos até virmos a encontrar o produto de centro comercial no presente. E eu acho que este gráfico que está aqui, que demonstra mais ou menos a quantidade diária que vai ser construída em Portugal por ano, não é? Isto é em Portugal, estamos a falar de metros quadrados de área locável bruta em Portugal. A área locável bruta, leia-se, é na realidade o
a área pelo qual o centro comercial obtém renda, obtém algum tipo de rendimento, vocês vejam que durante estes primeiros anos e até ao início da década de 90 do século passado não há grande desenvolvimento e, de repente, sobretudo aqui a partir desta altura, 1995, há um boom tremendo até mais ou menos 2009, a altura em que, na realidade, todo o setor é impactado, todo o setor, enfim, todo Portugal é impactado por uma crise que nós bem conhecemos e há um estancamento praticamente quase global e houve daquilo um que é a ano nova construção. em que, pela primeira vez, não houve um único metro quadrado de aberto. ABL. Exatamente. Bom, isto acontece porquê? Isto acontece fundamentalmente porque a determinada altura começa a haver, dentro daquilo que é o balanço, o equilíbrio desta curva entre a oferta e a procura, começa a haver área disponível a mais no mercado, começa a haver alguma falta de vontade dos investidores institucionais em focarem-se neste mercado e a mudarem-se para outro tipo de investimentos, ou até mesmo a congelar investimentos. Portanto, na realidade, e até para outros mercados mais estáveis do que Portugal, porque Portugal foi fortemente impactado pela crise, portanto, houve um decréscimo muito significativo naquilo que foi o consumo privado das famílias, que obviamente veio a provocar uma descida nas vendas dos retalhistas, consequentemente, menos vendas, menos rendas, menos income generation por parte do centro comercial, menos interesse por parte dos investidores, fechou a torneira. E na realidade ainda havia alguns centros comerciais em pipeline para serem desenvolvidos. Depois houve aqui um período de travessia do deserto e agora, enfim, não quer dizer que as coisas voltem a ser como foram, nunca mais vão ser como foram. Aliás, nós estamos muito longe de alguma vez e nunca mais estaremos a estes níveis aqui, mas na realidade começam a aparecer um ou outro novos empreendimentos, vão aparecendo algumas oportunidades e vão aparecendo sobretudo, ou vão acontecendo sobretudo, novas transações, novas vendas, porque há uma maior procura, há uma maior apetência outra vez por esse tipo de investimentos e as coisas já voltaram a consolidar um bocadinho. Como é que nós estamos a nível da Europa? Bem, nós estamos francamente acima daquilo que é a média europeia em termos daquilo que é o ABL por milhar de habitantes. E isto acontece fundamentalmente não é porque nós tenhamos a mania dos centros comerciais e porque nós adoremos os centros comerciais, na realidade nós gostamos muito de centros comerciais, o português gosta de centros comerciais, a realidade isto acontece porque, de facto, houve esta tal conjugação de fatores que fez com que durante estes períodos, a partir da década de 90 em diante, tivesse havido um desenvolvimento muito substantivo a nível daquilo que é a área de centros comerciais. E portanto, isso posicionou-nos, de facto, naquilo que é, enfim, as densidades mais elevadas no âmbito da Europa. Eu não acredito que venha a haver um desenvolvimento muito mais significativo em termos deste indicador, até porque eu estou em crer que muito do desenvolvimento que venha a haver neste setor para o futuro tem muito mais a ver com renovações, expansões, reposicionamentos, etc., do que propriamente construção de nova área comercial, mas e há aqui ainda uma série de países que, por terem... Não falta aqui a Rússia. A Rússia não é neste momento o país com maior densidade. É capaz de ser. A Rússia não está aqui. Não está. Mas falta a Rússia. Pois, por alguma razão, não foi incluído aqui. Bom, basicamente, eu diria que nós estamos numa posição bastante elevada neste ranking. Muito bem.